E vem conferir a crítica do filme Five Nights at Freddy. E eu finalmente consegui assistir o filme Five Nights at Freddy. Filme esse que é baseado num jogo independente lançado em 2014 de mesmo nome, Five Nights at Freddy. O jogo fez tanto sucesso, ele ficou tão popular que de 2014 a 2023 ele já ganhou várias e várias continuações. Realmente o jogo foi um sucesso. E eu até achei estranho que demorou muito para sair essa versão para o cinema. Um filme de terror que normalmente custa mais barato, pegando uma produção tão grande de um game, eu achei que ia sair muito rápido. Até porque logo depois de 2014 já tinham comprado os direitos do filme. Então eu achei que esse filme ia sair antes. E quando você chega para ver o filme, você vê que você entende um pouquinho porque demoraram tanto para fazer esse filme. Porque aparentemente ninguém sabia como contar essa história. Porque esse filme é muito ruim em quase todos os sentidos que ele tenta apresentar. Five Nights at Freddy, ele parece aquele famoso filme que já tem um roteiro pronto, a pessoa pega o roteiro pronto e vai só colocando elementos dentro do roteiro. Porque no fim, quando você para pensar no filme como um todo, no Five Nights at Freddy, no game, você pensa que você tem possibilidades diferentes para brincar com gêneros e subgêneros do terror de formas diferentes aqui. Se você quer brincar com um filme de slasher, com bastante morte, com bastante sangue, usando os animatrônicos para isso, você consegue fazer nesse filme. Se você quer fazer aquele filme de terror mais câmera na mão, você também conseguiria fazer de certa forma, assim como os games são de ficar brincando com as telas. E se você quisesse fazer um filme sobrenatural, usando os espíritos como um todo, para brincar ali com o susto, com medo, o filme também poderia funcionar. Mas parece que eles não sabiam realmente o que fazer aqui. Parece de verdade que esse filme é um filme que foi criado com um roteiro à parte e aí foram colocando os elementos do game aqui para você parecer que está realmente vendo um filme dos games. Então coloca os animatrônicos, coloca a pizzaria, coloca elementos que você vai ver e você vai se recordar do jogo o tempo inteiro, mas se você assistir o filme, você vê que ele é uma catástrofe. Porque a primeira parte é, quando você chega nesse tipo de filme, o que você espera? Você espera que ele tenha um bom terror e esse terror gere um bom entretenimento. Bom, o terror já é um grande problema nesse filme de forma diferente. Porque o terror de verdade, a forma que o terror vai começar mesmo, é depois de 1 hora de filme. Eu diria até um pouquinho mais. O filme tem 1h49, ou seja, a primeira 1 hora de filme, eles não focam tanto no terror. Tem uma sequência de terror aqui e ali envolvendo mortes, até tento fazer alguns sustos, mas aí a gente vai entrar na parte que a direção não é nada boa. A direção não consegue, como eu falei, esse filme poderia ter vários gêneros dentro dele, e a direção não consegue brincar com esses gêneros. Na parte que ele tenta brincar com a surpresa de tem um animatrônico atrás de você do nada, não funciona, porque a direção não consegue trabalhar bem para trazer um bom jumpscare, por exemplo. Ele faz com que fica tão previsível que você não fique com medo. E inclusive isso acaba se tornando um problema. E na parte das mortes, que tem bastante morte no filme, vira outro problema. Porque como eu falei, Five Nights at Freddy é um jogo de terror, mas ele é um jogo que muita criança está jogando. Muita gente que cresceu em 2014 está querendo assistir esse filme. Então a partir daí, você não vai fazer uma censura de 18 anos, que é a censura R nos Estados Unidos. Porque se você faz isso, você limita muito o público. E visivelmente pelo roteiro e pelo como o filme foi feito, a ideia deles em nenhum momento foi criar uma atmosfera incrível de terror para representar os games. Não, a ideia deles foi ser o filme mais comercial possível para poder fazer com que o público infantil queira assistir o filme. Então o filme não é 18 anos e a partir daí as partes das mortes também não funcionam. Tem um momento ou outro, como a primeira morte do filme, que ela é bem interessante porque eles brincam com a ideia de você não ver o que está acontecendo, só que você sabe que alguém morreu de uma forma brutal ali. Mas quando você chega no réu das mortes, eles não podem colocar sangue, porque o filme não é 18 anos. Eles não podem fazer mortes completamente agressivas, porque o filme não é 18 anos. Então, esses dois lados do terror acabam não funcionando aqui. A parte do susto, a parte do medo, a parte de criar um clima de tensão de aonde estão esses animatrônicos, não cria essa tensão. Também não cria tensão na parte das mortes. E, inclusive, para quem nunca jogou os jogos, o filme poderia ter um outro elemento que também poderia funcionar muito bem, que é o de mistério e o de suspense. O filme
poderia trabalhar bem esses elementos a ponto de fazer o que realmente são aqueles robôs, como eles estão vivos, mas eles são tão desinteressantes, o roteiro não consegue usar tão mal esses personagens que você, como público, simplesmente não se importa com o que eles são. Tanto que o filme chega numa parte que ele tem uma virada, e era para ser uma grande virada, que é para você, como público, ficar surpreso no cinema ou aonde você estiver vendo o filme. Mas aí entra outro problema para a virada não funcionar, que junta mais coisa do roteiro, que é personagens desinteressantes e um plot que não funciona de maneira nenhuma. O que o filme faz? Ele sabe que ele tem que trabalhar bem 3 elementos aqui. Ele tem que trabalhar bem a pizzaria, fazendo com que ela se transforme em um personagem ao longo do filme, os animatrônicos e os personagens humanos que vão estar vivendo toda essa história. E por que os personagens humanos são tão importantes? Porque você precisa criar uma relação, uma ligação e se importar com eles para você meio que torcer para eles ao longo do filme contra aqueles animatrônicos. E aí é que entra o problema. O roteiro ele é muito mal escrito. Então a partir daí, quando ele coloca as falas, os plots, os subplots, eles são muito ruins. O filme, ele foca, como eu falei, de novo, é aquela coisa que eu já falei algumas vezes aqui e que pode ficar repetitivo, que é, o filme não parece que foi escrito para ser baseado no jogo. Parece que ele é um roteiro à parte que foram colocando elementos. E a primeira 1 hora de filme mostra muito isso, porque foca muito na história, num drama envolvendo uma perda, sequestro de crianças, e a partir daí, o filme, ele meio que se perde nesse processo, porque eles não conseguem fazer com que aquilo fique interessante ou relevante como deveria ser. Eles poderiam realmente ir para algo mais psicológico e trabalhar essa ideia de crianças desaparecidas, como que isso mudou a vida daquelas pessoas, os pais sofrem, como a cidade sofre. Poderiam fazer isso e usar a pizzaria como uma metáfora, porque era um lugar de crianças que também perdeu o brilho. Poderia ser uma metáfora com isso, mas aí entra a ideia que se o roteiro entra nisso, se o roteiro vai mais a fundo nisso, automaticamente ele tem que falar de assuntos um pouco mais pesados. Ele vai ter que entrar em assuntos mais pesados, com cenas mais pesadas, vai ter que colocar uma psicóloga dentro do filme como um todo, como personagem, ou aquela é a psicóloga de criança ali, para participar mais, só que ele não quer isso, ele quer que o filme vá para outro caminho. Então essa parte também não funciona. Então o terror não funciona, a parte da narrativa com personagens não funciona, fazendo com que você não se importe com ninguém. E de novo, eles sempre repetem a mesma cena, mas eles nunca conseguem aprofundar nela. E ainda por cima tem uma relação entre uma policial e o protagonista que não funciona de maneira nenhuma. A relação não funciona, a ligação deles não funciona. E no final, quando o filme tenta fazer ganchos para continuações, você pensa, eu perdi alguma coisa do filme para ele ter essa relação tão forte? Não, na verdade o filme até tentou construir a relação, mas o roteiro é tão ruim que não funciona. Os personagens, de modo geral, não são carismáticos e não são interessantes a ponto de você querer saber mais da história dele. E o filme foca muito mais nisso do que o terror. Tanto que, de novo, chegou em 1 hora de filme, eu pensei, esse filme vai acabar e não vai ter terror em momento nenhum. Sem contar que tem algumas cenas do filme que eu pensei, mesmo que eles acharam que seria uma boa ideia fazer essa cena, em questão de diálogo, em questão de como vai trabalhando os personagens em cena, até a pizzaria que eu falei que tinha que ser um personagem, também não é um grande personagem ali. E o que me deixa mais incomodado é que você vê um potencial perdido. A primeira cena do filme mostra que o filme tem um grande potencial. Quando você vê a pizzaria, quando você vê os subplots que o filme apresenta, como essa coisa do sequestro das crianças, como trabalhar psicologicamente a ideia de uma família meio quebrada, poderia ser interessante. Tem até uma crítica ao Estado, meio que, no Estado não das pessoas, mas no lugar de querer pegar dinheiro de uma pessoa, não pensando na vida dela, que é super interessante, que também é bem explorada. Isso sem contar que as atuações também não estão nas melhores aqui. Eu acho que é muito culpa do roteiro e da direção. A direção já não é muito boa e você consegue perceber que o roteiro não é. Então os atores obviamente sofrem muito aqui. No fim, quando você pensa em Five Nights at Freddy, é aquele filme que, por um lado, você fica triste, porque você vê o potencial que o filme tem ali. Desde os animatrônicos, que visualmente são muito impactantes e em tela você vê que eles funcionam bem, até o potencial de história que nunca é bem explorada, atores que são interessantes, que eu já vi em outros lugares, que não funcionam bem aqui. No fim, o filme é uma grande catástrofe que não sabe o que quer ser, sem ser um filme que quer pegar seu dinheiro. Aquele famoso caça-níquel. Usa o nome de uma franquia que fez muito sucesso, não realmente respeita a franquia como um todo para criar um grande filme, mas vai dar uma grande bilheteria porque é uma franquia que faz muito sucesso. Concluindo, Five Nights at Freddy é aquele filme que ele mostra pra você, desde a primeira cena, o grande potencial que ele tem em mãos. E você sabe que se tiver continuações, mudar o roteirista e até mudar a classificação indicativa, pode sair grandes filmes de uma grande franquia de terror a partir desse filme, a partir da história base do jogo. E se não for filme, uma série também pode funcionar muito bem. O ponto é,
Five Nights at Freddy's tinha um potencial gigantesco, mas o roteiro, a direção, se perdeu tanto no caminho que fez que virasse um filme chato, um filme de 1h40 que parece que tem 3 horas e meia, que parece que ele é interminável de tão arrastado que ele fica. E ele fica arrastado porque os personagens não funcionam. E se os personagens não funcionam, você não se importa com a história. Se não se importa com a história, quando vai entrar a parte do terror, você também não vai se importar com o conceito de eu vou ficar com medo porque se eu não me importo com ninguém. No fim, o filme tem um ponto ou outro positivo. Se você considerar que o filme ele não tem 18 anos, eles conseguem brincar com algumas mortes de forma interessante, mas são poucos momentos. Você também tem um potencial de história no começo que também nunca é explorado. No fim, é um filme que não vale a pena ser assistido de forma nenhuma. E por isso que eu fecho o filme Five Nights at Freddy's com uma nota 2 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Five Nights at Freddy's? Você era um fã dos games ou você nunca jogou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.